Oi, amores. Olha eu aqui de novo. Putz, sigo aqui na minha área suja. Hoje eu quero falar de uma música. Ela inicia assim: perdi-me meu nome, hoje pode me chamar de tudo. Bom, a minha voz não é tão boa, mas o que eu vou contar para vocês é uma história linda, interessante, triste e uma realidade, talvez até nos dias de hoje. Talvez não, é uma realidade que atinge muito ainda a classe LGBTQIA+, acho que eu falei certo, gente. Se eu não falei certo, podem me corrigir. Eu tenho um sério problema de memorizar algumas coisas e não é falta de respeito. Essa música, quem fez uma interpretação assim foi a Maria Bethânia. Adoro a voz dela. Gosto de como a dicção dela é limpa, sem muitos floreios, né, ao cantar. O nome dessa música se chama A Balada de Gisberta. Quem foi Gisberta? Gisberta foi uma mulher trans. E essa música, ela foi um manifesto de todo crime e abuso que Gisberta sofreu. Gisberta, brasileira, trans, se a minha memória colaborar, essa história se passou anos 80, 90, não tenho certeza absoluta, também não fiz uma pesquisa prévia. E Gisberta, ela fez a transição, iniciou a transição dela aqui no Brasil. E como nós bem sabemos, né, a homofobia, ela sempre teve muito espaço na sociedade, né? E as oportunidades são limitadas. Mesmo com tantos protestos, com parada gay, a luta por direitos e igualdade, ainda se existe muito. O mercado de trabalho, ele não é tão amplo. E o que acontece a grande maioria das vezes? Todo mundo precisa de dinheiro, né? Vivemos num mundo capitalista. Afinal, a maioria das trans, e não é generalizando, porque as pessoas estão extremistas demais, elas acabam indo para a prostituição, né? Investem em seu corpo, em procedimentos, para atingir os seus sonhos, se identificar no gênero ou somente na transformação. E assim Gisberta fez, iniciou sua transição aqui no Brasil, viajou para a Europa, e uma trans linda, viu? Impecável, impecável. Rosto bonito, curvas bonitas. Ela atingiu o ápice do feminismo. A minha dicção não vai colaborar. E lá na Europa, Portugal, ela ficou bem conhecida, ela fazia shows na noite. E como todo ser humano, todos nós temos uma fragilidade.
E se não tivermos uma rede de apoio, e num momento desse, infelizmente fraquejamos e somos suscetíveis a tudo. Porque, pelo incrível que pareça, o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. A nossa mente, ela pode nos erguer como derrubar. E Gisberta, depois de um bom tempo lá na Europa, com uma vida razoável, seu apartamento, um tanto solitária, afinal a sua família estava aqui no Brasil, ela passou por um momento de tristeza, de perca, de muita fragilidade e acabou entrando numa depressão extremamente severa. Consequentemente, Gisberta não conseguia trabalhar, não conseguia reagir e não teve muito apoio na solitude a qual ela se encontrava. Sendo assim, a mesma acabou experimentando produtos ilícitos e se tornou mais uma dependente. Sua fama decaiu, o emprego foi minando, porque a droga afetou muito a sua estética e ela trabalhava com a beleza, por mais que fosse talentosíssima. E assim se iniciou a decadência da Gisberta. E por isso que a música fala, perdi-me do nome. Quando você perde o seu nome, você perdeu tudo. Você perdeu a sua dignidade, você perdeu o seu amor próprio. E daí em diante é só ladeira abaixo. Infelizmente é uma triste realidade. E é isso que acontece com muitos usuários dependentes. Se entrega para aquilo que lhe dá conforto. Porque muitas vezes não é só a fisiologia, né? Está tudo mais aqui do que na química, do que corre no nosso sangue. Gisberta, ela começou a fazer programas para custear a dependência dela. Não durou muito tempo, ela perdeu a moradia. E aí é onde fala, eu não sei dos 1000 homens na cama. Ela saía com tudo e todos em troca de dinheiro para suprir sua fissura. Acabou adquirindo algumas DST, foi adoecendo, além da doença química, o organismo dela estava muito doente e ela não conseguia mais parar, gente. Não conseguia parar, foi ficando debilitada, morava em um lugar meio isolado, escondido, na rua mesmo. E quando alguns garotos de escola católica, pela primeira vez se depararam com ela em situação de rua e vulnerável, suja, doente, com a doença já se manifestando esteticamente, internamente. A princípio eles só observaram, mas aí veio a homofobia, né, estrutural, no caso deles estrutural. Oi, filho.